Aguardando o professor Daniel para entrar. E aí? Começou. Só esperando. Oi, Nayara. Oi, Guilherme, tudo bom? Marcelo, tudo bem? Nayara também entrou. Enquanto a gente aguarda o professor Daniel, a entrada dele. Giovana, oi Giovana. E mais a Maria Helena. Tudo bem, Maria Helena? Doutora Cibele Furlan. Estamos aí. Boa noite, Giovana. Guilherme, tudo bem, Guilherme Bessa? Pablo. E aí, Pablo, como é que tá aí no ABC? Deve estar frio aí, hein? Marilene, tudo bem, Marilene? Wagner Milanese. Temos um eco. Yoshi. Oi, Yoshi, tudo bom? Só aguardando o pessoal aqui. Nirvana, oi Nirvana. Monja Nirvana. Vamos ver agora. Michel Pena. Oi, Michel. Tudo bem? Boa noite. Patrícia. Oi, Patrícia. Enquanto isso, a gente aguarda o professor Daniel Omar. Espero que vocês estejam gostando. Nós estamos colocando esses vídeos também no YouTube. Nós temos um canal do YouTube da Associação Buda Dharma. Esses vídeos estão sendo colocados lá. Nós temos o Francesco Augusto, eu acredito que seja. Tudo bem, Francesco? Temos o Iron Oliveira. Tudo bem? Werner dos Santos. Onde é que será que está o Daniel Omar, hein? Oi, Tati, tudo bem? Eu acredito que o Daniel Omar daqui a pouco entre. A gente começar a nossa conversa sobre Na verdade, o que a gente está fazendo agora é uma contextualização sobre o budismo, os referenciais do budismo Sarvastivada e Vibhajavada, e um pouco também Madhyamaka e Yogacara. Carol, ciência, tudo bem? Então, oi, monge, Estela, Lobzaniamo. Então, nessa contextualização, é para a gente conseguir fazer um contexto até conseguir, né? Fico falando conseguir toda hora é um problema, mas essa contextualização ela existe para a gente conseguir chegar até o ponto de dialogar diretamente com a psicanálise. Max Saiwa, tudo bom? Jana SVS, tudo bem? Carol. Daniel Omar finalmente entrou junto com a Sunset Addicted. Viciado em pôr do sol. Aí, vamos lá que o Omar parece que quer entrar aqui pra... Já mandei a solicitação para o Daniel Omar. Ele está aparecendo agora. Professor, está me vendo? Estou vendo sim. Eu não estou te vendo, mas tudo bem, vamos lá. Pois é, que aconteceu com a câmera? Não sei. A minha está funcionando normal. O que será que aconteceu com a sua? Embora está escrito conectando aqui, né? Vou entrar outra vez, então. Então tá bom, vamos tentar de novo. Thaís Gentes Iris Franco. Boa noite para vocês.
Obrigado por participar aqui da nossa conversa com o professor Daniel Omar. Eu espero que não esteja travado, porque eu não estou vendo mais nada aqui. Etel, oi Etel. Nossa doutora Etel. Só aguardando o Daniel Omar tentar de novo. É sempre uma coisa difícil improvisar, né? Como é que eu vou improvisar a fala agora? Não tenho ideia de como improvisar isso. Vamos lá, Daniel começou de novo aqui, vamos lá então de novo. Pronto, aceitei, tá aí, tá conectando com o Daniel. Você vê, né, como o cara não tem o que falar, ele começa a ler o que ele tá fazendo. Olá? Oi, estamos aqui, mas não tô te vendo. Continua sem sua câmera. Pois é, que estranho. Eu acabei de ver para ver se tinha algo na câmera, estava tudo certo. Pode ser o alto tráfego também, né, de dados agora, porque o horário 19 horas é o horário que o pessoal mais faz lives, né, na rede. Então, Pois é. possivelmente seja isso também. Mas vou tentar ver se trocando de aparelho funciona. Então, tá bom. Então, você vai sair de novo? Pois é. Vamos. Então, tá bom. Eu fico aqui, eu fico enrolando, eu fico falando com o pessoal aqui alguma coisa, vou improvisando. Vamos embora. Então, voltando ao momento de improvisação, eu não sei realmente o que eu falo nesse momento, mas vamos ver aqui. Vamos ver, parece que chamou de novo, vamos ver agora. Monja Loiane, professora de história. Agora Foi! sim. Agora foi! Agora foi! Pronto. Pronto. Você, Vou aí, colocar em um lugar melhor para que não dê a... Aí está. Pronto, agora sim. agora sim. Ótimo. Vou apagar outro. Ana Borges, Prima Sari entrou. Boa noite para todos vocês. E agora vamos lá, professor. Tá tudo bem? Tudo bem com você? Sim, agora finalmente estou sem gripe de novo. Peguei uma segunda gripe, mas agora estou um pouco melhor. Pois é. Então, vamos lá. A primeira vez a gente falou do budismo em geral, a gente teve uma conversa do budismo em geral. Isso. A segunda vez a gente trabalhou um pouco a vida do Buda, nós Perfeito. conversamos sobre passagens da vida do Buda. Isso. Depois falamos dos primeiros herdeiros do Buda, Uhum. como é que eram organizadas as comunidades, quais eram as regras dessas comunidades, como foram crescendo. Você explicou que o próprio Buda organizava suas comunidades a partir de algumas regras e depois ia definindo outras regras de acordo ao lugar, de acordo aos hábitos, e que isso foi mudando e foi de algum modo se ampliando, apesar de que tem uma base de algumas regras fundamentais, cada grupo vai de algum modo se adaptando, desde a época do Buda, depois dos primeiros, digamos assim, herdeiros dessas comunidades, e aí chegamos lá pelo século II, mais ou menos onde na Índia um governante se torna o budismo e começa a elaborar uma filosofia política do budismo. É isso que nós fizemos. E aí nós mencionamos um pouco alguns filósofos que eu gostaria sobre os quais eu gostaria de conversar hoje. Foram filósofos que marcaram de algum modo esse início de reflexão mais sistemática. Falamos de Vasubandhu, de Asanga
e de Nagarjuna. Na verdade, professor, esses filósofos eles já estão para uma fase mais adiantada. Nós estamos aí falando dos filósofos que antecederam até aqueles grandes complexos universitários, como Nalanda, Takshashila, o Dantapuri, Vikramaditya, que eram complexos gigantescos de monges, entende? Mas eles não estudavam só budismo, eles estudavam matemática, eles estudavam agronomia, eles estudavam técnicas ligadas à medicina, eles estudavam uma série de coisas, inclusive os Vedas. Então a gente pode dizer assim que era um Mahavihara, no sentido de que, de fato, existia uma estruturação acadêmica que já tinha passado pelo contato com os gregos. Então a gente já está num período muito na frente. Né? No século II, nós temos Katyayana Putra e outros expoentes desse pensamento que vai chegar ainda a conversar com os gregos de uma maneira mais direta. E aí começa, com esse contato, uma estruturação. Né? Esse diálogo entre registros diferentes de conhecimento acabam gerando uma estruturação sistemática diferenciada. É o que a gente chama, dentro da budologia, de período dos tratados. Né? Onde a palavra dharma... Oi? Em que época é essa? Século II antes de Cristo. Século II, período dos tratados. Período dos tratados. Antes disso, a gente chama de período dos sermões. Período dos sermões. Do século V até o século II antes de Cristo, nós chamamos de período dos sermões. Do século II para frente, nós chamamos de período dos tratados. Porque existe uma mudança. No momento que a Ashoka pensa o universalismo e o contato com outras culturas, abertura para o diálogo com outras culturas, ou estruturas do conhecimento, como a gente fala agora na fase contemporânea da coisa, a palavra Dharma muda o significado dela. Não é mais ensinamento. Dharma passa a ser realidade. E, por exemplo, a palavra Abhimuksha deixa de ser um observar os ensinamentos para se transformar em Abhisamaya, que quer dizer realização, conhecimento profundo, sistemático, racional e o avanço para o estado de um possível estado de conhecimento que seria aquilo que a gente chama inefável, uma espécie de percepção direta que não tem nada a ver com a ideia de intuição do Hegel, não tem absolutamente nada a ver, é outra coisa, né? Seria mais para o lado da teologia mística do que com a ideia de intuição epistemológica primeira, cerebral, alguma coisa assim, tal como o pessoal usa hoje. Né? Então, nesse ponto, a gente pode dizer que saiu daquela religião iniciática para entrar num pensamento filosófico político sistemático de pensar a realidade em si. O que é essa realidade que me serve? Aí a transformação da palavra Dharma de um para outro, entende? Isso marca a transformação. Quando a gente fala de buscar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, a Dharma essa é buscar refúgio mais do que num conhecimento, num saber, é na própria realidade. Perfeito, é isso. O conceito de realidade anda junto com o conceito de realidade, ok? Os dois são mesclados assim. O conceito de conhecer junto com o conceito de realidade, de conhecimento com realidade. Conhecer a verdade e conhecer a realidade são coincidentes nesse ponto. Não há diferença entre conhecer e verdade, digamos, entre conhecer e realidade. Perfeito, exatamente. Conhecer e conhecer a realidade, propriamente. É isso mesmo, isso mesmo. Conhecer interessante. É conhecer a realidade, conhecer é conhecer a verdade, entende? É isso. Para que esse objetivo soteriológico de soteria, do grego clássico, de benefício e bem-estar, né, numa fase pré-cristã, a gente está falando desse significado da palavra sotéria numa fase pré-cristã, seja alcançado, é necessário essa coincidência, por assim dizer, entre realidade e verdade. E isso então se dá em que período você falou? No século II a.C. Perfeito. E aí então passamos da época dos sermões à época dos tratados. Isso. E aí então aparece toda essa sistematicidade dessas pessoas, desse conjunto de pessoas que estudam budismo, mas que também estudam outras ciências. Isso mesmo, perfeito. Aí nós vamos ter uma terceira fase, que é lá no século IV, V, que é a fase dos Mahaviharas, das grandes sistematizações universitárias, por assim dizer, porque você tem aí todo um conjunto
né, de matérias mesmo sendo estudadas, de debates, de lógica formal, de pontuações acadêmicas, e depois com os títulos acadêmicos, como essas pessoas eram inseridas dentro da sociedade. Então você tem toda uma modificação aí, num período mais posterior, que é chamado período das universidades. Então, então entre o século II e o século IV é que vai se constituir essa sistematicidade mais acadêmica. Exato, perfeito. E Que vai culminar na eles academia. Vai culminar eles numa já estão universidade. em contato com Oriente, perdão, já estão em contato com o saber grego, da época Isso, helenística. isso, perfeito. Agora, a minha pergunta é, bom, eles entendem, há um saber helenístico que aparece por lá, século IV, III, II antes de Cristo, mas depois entra em declínio, não? É, assim como há contato com os gregos, também há contato com outro tipo de civilizações, por chamar de algum modo, que tem a ver com o mundo que hoje conhecemos como mundo árabe, por um lado, e com o Oriente, pelo outro. Sim, nós tivemos uma reunião com a Kancha, que é formada em budologia, acabou de defender o mestrado dela na Universidade de Nova Delhi. Nós ficamos falando com ela até quase as 2 horas da manhã, né? O professor Dilip Loundu também, foi a mesma coisa. Ficou até quase 2 horas da manhã trocando ideia com ele. Pra você ver, o pessoal tá viciado na coisa, né? Aí nem dorme mais, não quer nem saber de dormir. Vamos embora, vamos embora. Então, ela contou o seguinte, que nas pesquisas dela, ela chegou na seguinte conclusão. E ela está entrando agora para o doutorado em budologia na Universidade de Nova Delhi, que assim, o grande marco do desaparecimento do budismo, enquanto budismo acadêmico, universitário, se deu no século XII. No século XIII, você já tem o desaparecimento completo dele, por quê? As invasões árabes, não são exatamente árabes, mas aí a gente pode dizer assim, a expansão da religião muçulmana acabou levando ao extermínio final do budismo. Mas, na verdade, se a gente for realmente olhar para a linha histórica, você tem duas escolas que começam a absorver o budismo e a tomar o lugar dele na cultura indiana, na estrutura social indiana, que é Vaisheshika e Shankyas. São os Vaisheshikas e os Shankyas. São duas escolas que vão tomando o poder, vão desgastando o budismo, vão tomando o poder pelo desgaste do budismo, pela corrupção do próprio budismo ali dentro dos grandes centros universitários e da vida comunitária mesmo dos monges. E você tem, então, essa desassociação. Quando chega o movimento muçulmano, ele realmente domina e possibilita a emergência de um terceiro movimento, que é o dominante hoje, que é o hinduísmo. E o hinduísmo é uma outra coisa. Né? É uma estruturação que vem dos Vaisheshikas, dos Shankas, também tem budismo incluído, tem yoga incluído, tem os Vedas incluídos. Então você tem uma espécie de arcabouço de conhecimento que protegeu a identidade indiana. Uhum. Então a ideia ali era não vamos nos tornar muçulmanos, nós queremos proteger a nossa identidade indiana. Muito parecido com o que os chineses fazem também. Os chineses pensam muito isso. Né? A cultura chinesa pensa muito isso. Né? Não sei porque eu estou falando cultura, nós temos uma pós-contemporaneidade, então eu tenho que falar estrutura de conhecimento chinesa trabalha dessa maneira, se desenvolve dessa maneira. Uhum. Né? Mas então, nesse período, então, século IV, é aí que aparecem os textos de Nagarjuna, Vasubandhu e Asanga. Século II da Nagarjuna, É isso. que é uma interpretação sobre o Mahayana. O que é o Mahayana? No século II, olha lá, voltamos para o século II a.C., nós tivemos uma racha Perfeito. dentro da comunidade do budista. Por quê? Porque quando ele começa a assumir a estrutura política, filosófica, você tem aí pensamentos diferentes que se acabam se transformando numa espécie de valor social dominante. E aí você tem uma racha que vira os Vibhajavadas de um lado e os Sarvastivada do outro. Só que, junto com isso, ocorre uma racha no código moral também. O código moral passa a não ser mais unificado. Então, nós temos, de um lado, os Vibhajavadas defendendo um código moral e outros Mahasanghikas defendendo um outro código moral. E esses Mahasanghikas acabam depois gerando
o Mahayana. Não é exatamente o que estou dizendo, mas só para a gente entender. Bom, porque tem Sim. outras linhas de influência aqui, aí a gente vai ter que falar um tratado todo para eu explicar essas coisas, porque realmente são complexas. Mas assim, mas a gente pode dizer assim, de linhas gerais, esse Mahasanjika era uma estrutura de conhecimento que estava alinhada com o pensamento universalista de Ashoka e permitia que os monges mexessem com a área comercial. Então, o dinheiro sempre foi um problema nesse período. Então, monge pode mexer com dinheiro? Os mais tradicionais, não. Aí os mais avançados, mais modernos, não, nós achamos que sim. Aí, pá, rompe. Então, Uhum. essa coisa da aproximação com a classe comercial acaba transformando o pensamento budista no Mahayana, naquilo que nós conhecemos hoje de Mahayana, o sistema universal, em oposição ao Hinayana, chamado de sistema particular. E como seria a diferença entre o sistema universal e o sistema particular? Tá. O sistema universal ele está ligado com a ideia do Bodhisattva, que tem um reflexo direto do imperador Ashoka, ok? O grande Bodhisattva é o imperador Ashoka. O Hinayana não vai falar que ele é o grande Bodhisattva, entende? Ele fala, não, ele é um rei, mas aí os Mahayas vão dizer, não, ele era o grande imperador mesmo, o grande Bodhisattva, ele é o modelo nosso. Ele é o nosso modelo a gente pode dizer assim, do homem, da pessoa. Né? Uhum. E esse é o modelo que nós queremos para todas as escolas budistas do nosso sistema. Uhum. É aquele que vai até o outro, que fala da generosidade, da paciência, da compaixão, que dialoga com os outros, que é um cara cosmopolita, vamos dizer assim, no sentido grego da coisa. Né? Enquanto os outros ainda mantêm aquele viés mais assim, iniciático, não sei o que é mais para aqueles que são do catecumenato nosso, não vamos com esse negócio de abertura para todo mundo, não. Você tem que ser iniciado, como você disse, tomar refúgio no Buda, andar na Sangha, participar dos rituais para você fazer parte do nosso sistema. Enquanto que o Mahayana vai dizer assim, não é necessário isso, você precisa ter uma ética e uma moral boas, você precisa buscar a verdade, você não precisa participar de rituais, propriamente ditos. Né? Você tem em você o potencial para se tornar um Buda em qualquer lugar que você estiver, que eles chamaram de Tathagata Garbha. Okay? Ou Garbha quer dizer, nesse sentido, útero. E Tathagata quer dizer potencial para a verdade. O útero do potencial da verdade está em todo mundo. Né? Então, não é necessário que você seja um iniciado budista para você alcançar a plena iluminação. Olha como isso é conflitante, entende? Um se transgendo iniciático do outro. O outro lado falando, não é necessário. Pum, choque. Né? Então, o Mahayana se desenvolve junto com essas vertentes como Sarvastivada, Vibhajavada, depois Theravada, ele se desenvolve junto. Na Índia, ele não era realmente assim um expoente muito forte de arcabouço budista que influenciasse realmente as pessoas de uma maneira gigantesca, entende? Ele era um braço de hermenêutica lá dentro. A partir do século IV, ele começa a ser dominante. Por quê? Por influência de Nagarjuna, Vasubandhu, o Yogacarya. Isso. Então aí está, Nagarjuna. Quem é Nagarjuna e como se posiciona diante disso? Nagarjuna é um monge indiano que vive na Índia setentrional, no século II depois de Cristo. Ok? Então, portanto, aí uns 400 anos depois de Ashoka. 400 anos depois desse racha que eu acabei de contar. 400 anos depois surge Nagarjuna e ele começa, então, a sistematizar o método hermenêutico ligado aos princípios do Mahayana. E o método hermenêutico começa a conversar com todas as estruturas budistas, não só com os Sarvastivadas, não só com o Vibhajavada, mas ele está conversando com todo mundo. Mas o objetivo final dele, e isso eu concordo com o professor Dilip em número, gênero e grau, que a gente estava discutindo aqui, teve uma live com ele, é soteriológico. Então ele não está só fazendo um debate acadêmico, ele está apontando para uma soteriologia de como é que eu levo o homem até a paz definitiva por meio da vacuidade da realidade, a vacuidade dos dharmas. O que é um método hermenêutico? O método hermenêutico é aquilo que ocorreu no Ocidente com Lutero
quando ele vai e começa a estudar as escrituras cristãs e fala assim, nós desprezamos a tradição, pá, nós o magistério, pá, não queremos saber dessas coisas. Nós vamos interpretar diretamente as escrituras hebraicas e trazê-las para o nosso conhecimento. Isso aconteceu no budismo. Né? Acontece o tempo todo, principalmente no Mahayana. O Mahayana é a grande quebra, porque além deles começarem a estudarem esses sermões antigos, eles começam a produzir novos sermões fundamentados em cima deles. E mais, eles não escondem isso. Eles dizem o seguinte, esses sermões foram falados no reino de Brahma. O que é o reino de Brahma para o budista? É uma outra esfera da realidade, onde os seres são feitos de matéria sutil, e eles têm um tempo de vida gigantesco, portanto eles podem treinar o caminho do Bodhisattva durante centenas de milhares de vidas. Então isso foi falado lá, e nós que somos os realizados conseguimos descobrir essas coisas e trouxemos para vocês. Então isso é uma maneira hábil de dizer, isso é uma composição. Nós estamos compondo a partir daqueles sermões iniciais do Buda. Estamos dando uma continuidade, uma segunda, uma terceira, uma quarta fase do desenvolvimento do pensamento budista. Claro que a pessoa pode entender isso, não, mas você está falando bobagem. Isso foi uma revelação divina que foi dada. E quando o Buda estava falando, ele também estava no reino de Brahma falando, e esses grandes arhats ouviram isso lá e trouxeram para cá o conhecimento. Mas aí tem um problema. Por que isso foi desenvolvido tão tarde, então? Porque a gente só tem evidência do desenvolvimento disso lá na frente. Né? Mas tem gente que aí entra outra coisa, né? Entra a questão da fé. Né? A fé enquanto objeto de uma imaginação, de uma composição, de uma coloração da realidade. Aí não dá para discutir, né? Fica difícil. Claro, é da ordem da fé já. Aí já entra numa outra coisa, né? Então Nagarjuna é um monge do século II da Índia setentrional que vai fazer o papel de um reformista, digamos assim, então, com esse método de interpretação, né? Esse método hermenêutico. Então, eu tenho aqui comigo, como a reunião passada, os versos fundamentais do caminho do meio, não? Que representa esse texto nesse contexto de reforma que Nagarjuna está propiciando, digamos? Então, de que tratam os versos do caminho do meio? Os versos do caminho do meio tratam de uma... deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui. Não sei onde é que foi. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso que tá aqui, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo esses livros aqui? Ó? Tá em chinês. 2, 3, 4. E depois ainda mais 5. Isso é o Abhidharma da escola do Nagarjuna. Tá em chinês. Então, o Abhidharma são aqueles tratados que são... Pra vocês terem uma ideia do nível da dificuldade, deixa eu mover um pouquinho a câmera aqui, ó. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, isso aqui tudo corresponde a... Esses amarelos... Corresponde a um desse aqui. Esses amarelos são o quê? Esse aqui foi o Etienne Lamotte que traduziu esse volume aqui, o volume 1. Então deu tudo isso aqui, ó. Traduzido e comentado, é isso? Não, só traduzido com notas de rodapé do Etienne Lamotte para o francês. Só que ele ou seja que... Então, a ver... Isso aqui é igual isso aqui tudo. A obra de Nagarjuna são esses 5 volumes em chinês. Isso. Uma das obras de Nagarjuna são 5. Isso seria o equivalente ao Abhidharma. O Abhidharma, ok? Ou seja que Nagarjuna não escreveu só os versos fundamentais do caminho do meio. Não, ele escreveu muito mais coisa. Muito mais. Olha, o que a gente pode considerar é que, autenticamente, o Nagarjuna, ele escreveu pelo menos 6 tratados fora esse. O que são esses 6 tratados? São ramos para explicar esse tratado central, que é o Abhidharma dele. O Abhidharma é o quê? O Abhidharma é aqueles tratados acadêmicos que concentram todo o conhecimento sistematizado do Buda, divididos na categoria das 4 nobres verdades. Sofrimento, o que é? Causa do sofrimento, o que é? Cessação do sofrimento, o que é? E caminho que leva para a cessação do sofrimento, ou seja, o método que leva até esse estado de libertação. Perfeito. Então, isso é o Abhidharma.
né? Então você tem aqui, olha aqui, ó, por exemplo, aqui tem o do meu amigo Sampo, ó, deixa eu levantar, esse livro, essa coleção azul aqui, um, dois, Certo. três, quatro volumes, tudo desse tamanho, que é o Abhidharma do Vasubandhu. Não está comentado, é desse tamanho aí, para você ver. Né? Ah, esse é o Vasubandhu, é o Esse outro filósofo. que apareceu 3 séculos depois do Nagarjuna. Aham. Então todos eles têm um Abhidharma e depois Um você tem as Abhidharma. motivações. As especialidades. Olha, nesse assunto aqui, nós produzimos isso, isso e aquilo. Nesse outro assunto aqui que está dentro do Abhidharma, nós produzimos aquilo lá. Entende? Vários livros que vão clarificar, esclarecer coisas que estão nesse pilar central. Aham. Então Então, quer no dizer que Anavatarica Karika é isso. os versos do caminho do meio seriam parte do Abhidharma que estaria aqui no último volume. Não só no último volume, né? Seriam partes do Abhidharma que foram tocadas pelo Nagarjuna de maneira muito geral e que ele resolveu produzir o Karika para dar um aprofundamento. Aham. Vamos explicar isso de uma maneira mais profunda. Pá, aí coloca ali dentro. Agora, por que é Karika? Por que é verso? Porque isso tem a ver com mostrar a erudição. Tem Karika, tem Bhashya. Karika é a maneira versificada da coisa. Bhashyam é o próprio autor comentando sobre os versos que ele produziu. Aham. Isso Ou seja que Nagarjuna não fez. Isso ele não fez. Quem fez foram os alunos dele, que comentam os versos dele. Ou seja que o modo de escrita... O que a gente vê com isso? Que o Nagarjuna não era um cara famoso. Porque ele produz os Karikas e não há uma demanda para ele mesmo comentar os Karikas. Ele vai começar a ganhar fama provavelmente depois que ele morreu. Aí começa a coisa e vai. Eu acho que ele ganhou muita fama no período que Chandrakirti vem. Vem Buddha Palita, Bhavaviveka, depois vem Chandrakirti. Eu acho que esse Chandrakirti que está aqui é o cara que realmente, 200 anos depois de Nagarjuna, é o cara que vai dar a empurrada mesmo. Não, falei bobagem. 400 anos depois de Nagarjuna é o cara que vai dar a empurrada mesmo no Nagarjuna e mostrar como ele era válido e tal. Face a outras discussões desse período. Nesses 5 volumes, então, Nagarjuna, poderíamos dizer que ele tem uma reflexões sobre o que é ontologia, ética e lógica, evidentemente que é a parte que eu tenho aqui dos versos do caminho do meio. Isso. Essa parte de lógica dele está mais ligada a uma tradição indiana que foi absorvida dentro do Buda Dharma, que é o Catur Scott, que é a negação em 4, né? Nem isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo que está para fora desse nem, entende? Então a gente conhece bem, exato, né? No Ocidente a gente conhece bem esse Catur Scott aí, não tem problema nenhum com a gente, né? Por exemplo, o pessoal da filosofia não vê muito problema com isso. Posteriormente, nós vamos ter uma escola que nasce da tradição de Nagarjuna, que é de Bhavaviveka, que é um silogismo autônomo. Que é depois que você nega com as 4 formas do Catur Scott, você precisa dar um exemplo para clarificar o que você quer dizer. Né? Então, o Bhavaviveka, ele é combatido pelo Chandrakirti, porque o Chandrakirti fala isso aí é um absurdo. Você está querendo colocar um exemplo afirmativo daquilo que você acabou de negar? Isso não faz o menor sentido. Então você vê como o budismo tem esse debate, né, que é parecido muito com a filosofia. E é um debate lógico, então, sobre afirmação, negação, negação da negação e negação da negação da negação. Isso, exato. Nem aquilo que está fora pode entrar dentro desse sistema, é o último estamento. Né? E Perfeito. Isso gera também uma outra escola de lógica chamada Retuvidya, só que nesse caso ele vem no segmento de Asanga Vasubandhu, que começa com Dignaga e vai para Dharmakirti. Também aí por volta do século 6, 7. Isso. Então, quem é Vasubandhu? Pandita Vasubandhu. Quem é? Vasubandhu, então, né? Agora você fez uma pergunta maldita, professor. Vamos lá. Nós temos uma gigantesca discussão, não só aqui no Ocidente, como no Oriente também, se o Vasubandhu é uma pessoa só. Olha o problema. Por quê? Você tem o Koshakara, cara quer dizer autor, e Kosha é o tesouro, que é o tratado dele.
Você tem o Bhaskaran, que é o cara que fez o comentário, que tem gente que está falando que não é o mesmo cara que fez o Karika. E nós temos o Yogacarakara, que é o cara que está na tradição Yogacara, e que a dúvida é se ele realmente compôs o Abhidharma Kosha, o tesouro do conhecimento Sarvastivada. Tem a dúvida sobre isso. E ainda tem uma quarta hipótese desse Vasubandhu não ser nenhum desses caras, mas ser uma escola tal como Platão e Aristóteles. São pessoas que tomam o nome dele e passam a escrever o nome dele. Entende? Isso aconteceu com Nagarjuna. Nagarjuna, para os tibetanos, por exemplo, ele viveu 600 anos. Mas como? Isso é um absurdo. Para a gente é. Para eles não, porque eles acreditam na transmigração da mente e ele toma um novo corpo e continua escrevendo, cara. 600 anos escreveu durante 600 anos, colocou todos os tratados do Mahayana e do Vajrayana, agora ele, pum, vai para a Terra Pura. Tchau. Já deixei tudo que eu tinha para conhecer, agora vou continuar meu treinamento na Terra Pura de Amitabha, Sukhavati. Então você vê como... Quando eu encontrei com o Nagri Rinpoche, o irmão do Dalai Lama, o irmão mais novo, a gente conversou. A gente já teve 3 conversas, debate como nós estamos tendo agora. E eu falei para ele, ó, eu acho esse pensamento muito doido, né? Ele falou para mim assim, olha, a gente acha vocês, da maneira como vocês pensam no Ocidente, muito loucos. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque vocês não acreditam em encarnação. Eu não consigo conceber o tempo da maneira como vocês concebem. Ele é um cara assim que não é um cara fraquinho, não. Ele estudou em Harvard e tal, aquela coisa toda. Né? Então é um cara que está ligado nos momentos da filosofia. Então ele falou assim, eu não consigo entender como vocês conseguem entender o tempo como um tempo finalístico. Começo, meio, fim. E colocam Jesus no meio dessa parada. E ele falando isso para mim. Pra gente o tempo é circular, meu filho. Então é muito fácil entender que o cara está retornando. O que tem? Isso não tem problema. Agora, quem tem problema de entender é vocês, com essas ideias que o cara morre e vai embora, vai pro céu. Como isso aí? Nunca mais retorna. Você vê, né? Interessante. Interessante. Há uma ideia de autor aí que pode estar presente em várias pessoas ao mesmo tempo ou em várias pessoas na sucessão do tempo. Isso. Perfeito. Perfeito. Pode ser a mesma pessoa que deu continuidade, entende? Para os tibetanos não tem problema isso, né? Tibetano, chineses também não vem problema nisso, né? Japoneses não tem problema nisso também. Agora, a gente chega lá para estudar e fala, mas o que é isso aqui, hein? Uma agulha aqui, mas não é o mesmo cara. Aí quando eu perguntei para ele, mas não é o mesmo cara, ó, tem um texto que está escrito de uma forma, outro texto está escrito de outra forma, quanto pode ser o mesmo cara? Ele falou, quando você muda, você morre, passa para outra existência, muda tudo, o que tem? Mas é o mesmo cara, é a continuidade dele. Claro que ele vai escrever diferente. Você fala, mas aí não tem como, entendeu? A gente como? Aí é qualquer coisa. É interessante, então. Você verifica na escrita de um para outro uma diferença também. Perfeito, exatamente. Então, nessa complexidade que é Vasubandhu, quais são as teses fundamentais de Vasubandhu? Então, é aí que está, né? O Koshakara tem uma, o Bhaskaran tem outra, o Yogacarakara tem outra. Então, nós temos a tese fundamental, vou ter que explicar os 3. Né? A tese fundamental do Koshakara é que o tempo presente, passado e futuro, ele existe de maneira inerentemente. Existe de maneira inerente, não inerentemente. Tá doido, eu estou entrando na qualificação. O que quer dizer isso? Ele é Dharma. Presente, passado e futuro são Dharma, são blocos da realidade que existem por si mesmos, estão lá. Consequentemente, time travel, você pode fazer. Você consegue viajar no tempo. Ó, como isso aí, né? Mas como? Não com fisicamente, mas com a mente. Com a mente você conseguiria. Ok? Tá. Bhaskaran, ele muda. Não. Presente, passado e futuro não necessariamente tem existência inerente. Pode ser só um mero produto mental. Yogacarakara muda de novo. Ele vai falar o seguinte. Tudo é um fator único na realidade, que é a mente. Na mente, como tudo é mente, você consegue mover para onde você quiser dentro do espaço. Não tem problema. Dentro desse domínio mental, você se move para onde você quiser. Por quê? Porque você tem um substrato em comum, que é a mente. Mente não é ideia de consciência. Tem que lembrar que consciência, tal como a gente chama, é a consciência grosseira do budismo chamada manas. Não é tita. O que eu estou falando é tita. É uma mente fundamental, um substrato da realidade que permeia todas as coisas. Então está presente em tudo. Seria um tecido que permeia todas as coisas, no qual você se mexe.
né? Você está pontuando aqui dentro. É uma rede, por assim dizer. Né? Onde Ajá, você se mexe com os canais interligados ali dentro. Né? Então, isso é a ideia do Yogacara Cara. O Koshakara tem a ideia sarvastivada e o Bhaskaran, o autor do comentário, tem uma ideia saltântrica. O que é isso? É uma outra escola budista que fala o seguinte: aquilo que o Buda falou nos sermões é que é o correto, não vamos inventar história. Né? E onde que bate isso? Sarvadharma Shunyata versus Sarvadharma Natman, que é isso. Toda a realidade é desprovida de um eu inerentemente existente, ou toda a realidade é constituída de fatores que são vazios. Então são duas coisas muito diferentes. Uma não tá nem ajá. aí com a ideia de realidade, uma tá a ideia do eu. A outra está com a ideia de que o contexto da realidade toda, todos os fatores são vazios. Né? Então, o Koshakara está para o Anatman. O Bhaskaran está para a Shunya. E o outro não está para nenhum deles, está falando tudo é mente, meu irmão. E como a mente é vazia, então por que vocês estão trocando ideia disso aí? Então você tem três caras conversando aí dentro. O Ajá. Vasubandhu é um cara complexo, mas é um cara muito Com três, interessante. com três teorias do tempo e três teorias da realidade. Exatamente. E Exatamente. três teorias da posição do eu dentro dessa realidade. Perfeito. Exatamente. Por isso que eu coloquei isso aqui, Ah. o Vasubandhu, para a gente poder explorar essas três dimensões que estão conversando com todo Bom, mundo. para falar do eu e da realidade, aí teríamos que demorar várias vidas para poder entender apenas esse diálogo, essa polêmica só em Vasubandhu. Ah. Exato. E finalmente a Sangha. Quem é a Sangha aqui? A Sangha é o meio-irmão de Vasubandhu. Ele, desde o começo, defendeu que a natureza fundamental da realidade era essa coisa chamada Chitta, mente. Ajá. Ele, desde o começo, defendeu isso. Aí, a escola Yogacara vai dizer que o Vasubandhu se converteu no final da vida ao ponto de vista Yogacara. Okay? E aí ele Quiere decir, a ver, es por intermedio de a Sangha isso, que Vasubandhu faz essa mudança, isso, aparentemente. isso. Tem até uma Qual é a história. mudança? Então, tem uma história que é assim: a primeira vez que o Asanga enviou para ele os tratados dele, o Asanga também era um doutor, não vamos esquecer disso. Ele é um acharya também ali daquela região ali que vai começar a se transformar numa universidade de fato. Mas essas escolas já estavam acontecendo. Então Uhum. ele manda os tratados para o Vasubandhu, que já tinha uma fama de ser um lógico imbatível, né, em todo o norte da Índia. Um cara muito famoso, muito bonzinho. Todo o dinheiro que ele ganhava com esses debates públicos, ele usava para construir hospitais, escolas, monastérios, moradias, etc. Um cara super famoso. Ele manda para o Vasubandhu lê aquilo e fala lixo, nem deu bola. Ah, não gostei, porcaria de raciocínio. Pá, jogou fora. Aí magoou o Asanga, né? Pô, mas eu toda hora eu mando pro meu irmão não dá a mínima pra mim, nem se dignou a falar nada a respeito. Ah, porcaria isso aqui. Pá, pá. Aí o que aconteceu? Num dado momento, o Asanga ficou doente. Aí escreve uma carta pro Vasubandhu falando: estou doente e você, meu irmão, eu tô pedindo sua ajuda. Aí o Vasubandhu fala: pô, é meu irmão, eu tenho que ir lá. É o irmão mais velho dele, ele vai. Quando ele chega lá, ele fala: mas, irmão, o que você quer que eu faça por você? Ele fala assim: eu tô morrendo, Vasubandhu, eu tô morrendo. Eu queria que você lesse as minhas obras para me deixar feliz na hora que eu morresse. Mas não quero só que você leia, eu quero que você leia e comente as minhas obras. Aí eu ia ficar muito feliz para encontrar os erros de raciocínio meu. Aí ele fala: ah, é isso que você quer, mas eu já li suas obras, não é fraca, meu irmão. Não, lê de novo, lê de novo. Aí ele pega e lê. Aí ele começa a fazer os comentários e daqui a pouco a situação muda. Ele percebe, e isso é o que eles dizem na tradição Yogacara, que ele estava errado e que o raciocínio do irmão dele é muito mais poderoso que o dele. Para quê? Para afirmar a possibilidade soteriológica. Ou seja, a possibilidade de que as quatro nobres verdades levem a pessoa para um estado de cessação definitiva dos sofrimentos. Né? Então, o que ele faz? Ele pega e imediatamente passa a escrever esses pequenos tratados, como eu te falei, pequenos tratados, como é o caso do Mula Madhyamika Karika, para reinterpretar o Abhidharma Kosha dele
com o ponto de vista Yogacarya. Uhum. Okay? Então, isso... Então, poderíamos dizer assim, que o fio condutor de todos esses pensadores é a abordagem das 4 verdades do Buda. Exato, exato. E o modo em que eles vão entender como se abordam essas 4 verdades é o que vai distinguir um pensador de outro nessa tradição budista. Perfeito, é isso mesmo. Então, qual era então essa posição em Vasubandhu e em Asanga, que Vasubandhu então muda? Qual seria, de forma simples, a tese que vai mudar aí? A tese que vai mudar é assim: existiam 75 fatores que constituíam a realidade, divididos em fatores condicionados e incondicionados, sendo os incondicionados o espaço e as 2 sensações, Pratisankhya Nirodha e a Pratisankhya Nirodha, que é sensação pela deliberação, com uso cognitivo, e sensação efeito cascata. No momento que você entende, ela pega aquilo que está no caminho como se fosse efeito dominó, ok? Uhum. O resto é tudo fator condicionado pela mente. Tem os que estão associados, tem uns que estão dissociados, mas está tudo ali condicionando a existência do ser. Então você tem aí 72 fatores, né? Menos 3, 75 menos 3. Uhum. Quando o Vasubandhu faz a modificação, quer dizer, esse Yogacarakara faz a modificação, ele fala o seguinte: todos esses fatores podem ser resumidos num único fator mente. Uhum. Isso significa que presente, passado e futuro, que eram existências inerentes dentro, como fatores dissociados da mente, dentro da estrutura do Koshakara, do tratadista, sarvastivada, realista, budista, acabou de perder sua consistência. Não tem existência inerente. É tudo um fluxo de interdependências ligadas num contexto de rede, ok? Num contexto de elos superposicionados que se autodeterminam. Né? Um determina o outro. Sem um não pode existir o outro. E isso tudo é a mente. Isso tudo passa a ser a mente. Essa posição de Asanga, assumida por Vasubandhu, vai ser refutada mais tarde, vai ser reformulada? Vai, um grande problema, porque vai ter um monte de gente falando o seguinte: vocês estão voltando para o brahmanismo, isso é panteísmo, meu filho. O que você está fazendo? O mesmo problema que o Leibniz teve, quando começou com a Mona, todo mundo, mas isso não é panteísmo. Não. Então, mesma coisa. Mesma coisa. Você está voltando para o brahmanismo, isso é panteísmo, cara. Isso aí tá, a ideia de geração a partir de Brahman. Como assim? Vocês estão voltando? E como é que isso bate, entende? Aí vai se explicar que não tem essa fonte geradora chamada Brahman, que a mente é a fonte geradora. E isso vai influenciar absurdamente todo o contexto do budismo Shan chinês, do budismo Zen japonês, né? Todas as que chamam de Dhyana, né? Que em chinês é Shan, em japonês é Zen. Né? Então, aí é que desse ponto é que vai surgir todas essas novas teorias. Né? A gente pode dizer que já é a terceira geração de interpretação do Dharma. Qual seria então essa terceira geração? Aquela que se desenvolve na China. Em que data? Então. Você tem a primeira onda de traduções budistas no século I antes de Cristo. Mas vai aparecer mesmo assim de maneira popular no século I depois de Cristo. Aí você tem uma onda gigante que aparece com Kumarajiva no século IV e que converte a China imperial daquele momento para o budismo, através da ética do Bodhisattva. Kumarajiva é mais ou menos contemporâneo, então, dos ensinamentos de Asanga e de Vasubandhu. Mais ou menos, exatamente. Ele chega a conhecer os conhecimentos de Vasubandhu e Asanga ou não? Não, ainda não. Tem uma protoforma ali dentro, mas ainda não. O que você tem ativa é a biografia de Nagarjuna. Okay? Nagarjuna eles conhecem. Eles conhecem. Ele traduziu as obras de Nagarjuna, inclusive essa que eu tenho aqui foi do pessoal do time dele que traduziu esse Abhidharma do Nagarjuna, que é uma Shastra. E ele traduziu isso e ele escreve a biografia de Nagarjuna. Ele vinha de algum tipo de tradição chinesa, de algum tipo de
de doutrina chinesa. Ele era um monge que os chineses chamam de ocidental, ok? Da monge persa ali, da Báctria. Ele vai, Ah, né, e passa a traduzir esses textos, porque ele acaba tendo um certo domínio de chinês e é auxiliado por várias pessoas. Agora, o Yogacarya entra na China mesmo no século VII com Chuanzang. Quem é Chuanzang? ajá, Chuanzang é aquele personagem, para quem assiste filmes, Netflix, etc., nessa pandemia, o Triptaka, o monge Triptaka do Rei Macaco, Sun Wukong, né, do Rei Macaco, o Son Goku. É uma literatura popular sí, que conta a história do Chuanzang, que sai de Chang'an e faz toda a volta e chega até em Nalanda, no século VII, passa de 15 a 20 anos em Nalanda e retorna com os textos budistas para Chang'an. Aí lá ele inicia todo um processo de 18 câmaras de tradução. Nunca eran existiu 18 verdaderos, câmaras de Shaolin. 18 câmaras de Shaolin eran, é uma mentira, mas existiu 18 câmaras de tradução de Chuanzang no século eh, VII. eran verdaderos grupos de pesquisa masivos aqueles. Massivos, com todo mundo fazendo 24 horas por dia. Pra você ter uma ideia, Chuanzang conseguiu traduzir 75 tratados monstruosos, gigantescos, inclusive o Abdharma Kosha, né? O Yogacarya Bhumi, que é uma imensidade, é uma espécie de uma Barça, que o Asanga escreveu durante a vida dele toda. Ele escreveu. Então, quer dizer, isso conta como uma obra só. Então, ele traduziu 75 até a morte dele. O que ele fazia da vida dele? Traduzia. Era igual o Hegel. Hegel não é igual o Kant, ele só escreve. Eu não sei o que o Kant faz da vida dele. Dá aula e escreve. É a mesma coisa do Chuanzang, ele só fica escrevendo, traduzindo e tal. Uhum. E forma uma escola, mas essa escola é rapidamente batida pelo budismo, pela escola Huaiyuan, que é do Huaiyuan é o seguinte, o Fatzang trabalhava junto com o Chuanzang. E ele percebeu o seguinte, olha, a imperatriz vai acabar tendendo para o meu tipo de budismo, se eu começar a fazer um budismo que não seja tão indiano. Então ele monta todo um sistema baseado em cima do Avantasaka Sutra para dizer que os chineses são o centro da coisa. Enquanto que o Chuanzang está falando que a vacuidade é o centro da coisa, que a mente é o centro da coisa, o outro fala que os chineses são o centro da coisa. Então, óbvio que tende para ele. Então, a escola de Chuanzang é obliterada. Ficou uma escola super pequenininha. Enquanto o outro virou uma escola nacional. Assim. Só que ele era um aluno do Chuanzang, que acaba, né, dando que, né, sei lá se puxou o tapete ou não, mas pelo jeito puxou, né? Então, Claro. Eso entonces siglo VII, eso. século VII, depois de Cristo, na China, na Tang. Ajá. Y eles, entonces, ahí, eles toman, além de esas modificaciones de traducción, bom, eu imagino primeiro que para ter esses grupos de pesquisa precisava um conjunto de pessoas bastante grande, mas formadas doutrinariamente, formadas nas duas línguas pelo menos, e com capacidade de poder traduzir isso durante toda a vida, não? Isso. Eram templos, eram mosteiros, onde que isso acontecia? Isso acontecia literalmente dentro da cidade imperial, né, em construções que foram alocadas para eles trabalharem essas sessões. Né? É importante notar que o Chuanzang ele era formalmente um acharya. Ele ficou tempo suficiente na Índia. Tem gente que fala assim, ele ficou 5 anos, 6 anos. Não, não. Toda a China fala literalmente que ele ficou lá de 18 a 20 anos. Quem fala que ficou 5 anos é o pessoal aqui que escreve falando, não entendo. Né? Igual fala assim, o pessoal fala, o Marco Polo não existiu. Como não existiu? Você tem a casa do Marco Polo na China, você tem onde ele andou, você tem inscrição em pedra da época dele lá. Então é meio absurdo o pessoal achar que assim, o Marco Polo foi uma invenção europeia. Foi o caramba, tá lá as evidências na China. Como assim? Se chegar lá, todo mundo fala, como assim, invenção? Né? Não tem essa dimensão. A mesma coisa do Chuanzang. Se você fala, chegar na China e falar assim, ficou 5 anos, o pessoal olha para você e fala assim, como 5 anos? Velho? Todo mundo sabe aqui, é de 18 a 20. Provavelmente 20. Né? Então... Havia uma comunicação e relações comerciais e intelectuais
entre a Índia e o Extremo Oriente, digamos assim, né? Impulsionada pelos comerciantes, exatamente. Impulsionada Aham, pelos comerciantes. Então, os monges, eles andavam muito perto dos comerciantes, até porque precisavam de informações, né? Um trocava informação com o claro. outro. Então, essa questão das rotas comerciais, aliadas às peregrinações religiosas, estavam numa constante total ali, junto às rotas da seda. Não é uma rota só, são várias, mas é isso mesmo. É interessante como essas rotas comerciais determinaban también as rotas de troca intelectual, tanto para o lado de Grecia quanto para o lado da China, não? Perfeito, exatamente. Uhum. Exatamente. Essa questão da. Aí, Diga, diga. não, está aí a pergunta, ia mudar aí no século VII, então, além dessas modificações na tradução que acontecem, há de algum modo uma retomada da tradição chinesa para o budismo? Então, além do século VII, né, na verdade você tem, como eu disse para você, um desenvolvimento massivo a partir de Kumarajiva. Okay? É um Uhum. desenvolvimento massivo a partir de Kumarajiva, no século IV. Só que aí, em Kumarajiva, nós tivemos um pequeno problema. Assim como esse seu livro que está na sua mão, que é o Mula Madhyamika, que é um livro É. complexo, os chineses não gostaram muito dessa complexidade, porque na China apareceu a escola de Nagarjuna chamada de Sanlun, que é os três tratados Madhyamaka. E aí eles não gostaram muito, não teve muito impacto. Sabe esse negócio de vazio muito intelectual, rapaz, esse negócio os chineses têm um pensamento muito prático, a gente pode dizer que é meio parecido com o romano, entende? Quando você começa a ir muito para um lado dos gregos, eles dão uma parada. Não, vamos parar com esse negócio. Então é a mesma coisa ali. Ah, não, tá ficando muito complexo, não gostando. Vamos mais devagar, mais prático, mais prático. Então, quando chega o Chuanzang, acontece a mesma coisa. Pô, é muito intelectivo esse negócio, tá difícil. Vamos um negócio mais prático. O Huaiyuan é muito mais legal, muito mais prático. Né? No caso do Kumarajiva, o que aconteceu? Teve Sanlong, que era extremamente intelectual, e na sequência veio Shan, que a gente chama de Zen. Que não tinha Aham. tanta fita assim, entendeu? Tanto objeções, Captura Scott. Não, para que tudo isso? O negócio é o seguinte, olha. A iluminação pode ser obtida de maneira imediata, pá. Entende? Como? Se você vê a realidade direto, para que você precisa de tanta estrutura de conhecimento assim? Você precisa meditar, meu irmão. Senta para meditar. Esse é o Concentração budismo na Zen. Dhyana. Oi? Esse é o Século IV. budismo Zen. Isso, exatamente. Exatamente. O que aconteceu? É uma resistência chinesa à intelectualidade indiana, que aparece mais de uma vez na história lá. Aham. E para frente também vai aparecer. Não acontece, não para no século VII, não. Tem outras coisas que vão acontecendo que são a mesma coisa. Parece que até repete, assim. Chegou no intelecto demais, o pessoal põe o pé atrás. Até intelectivo demais, meu irmão. Para com esse negócio. Pensar demais não vai bem, não. Né? Então, aí você tem essa questão no Japão foi a mesma coisa, o Satori imediato, que é o Zen chinês aplicado à mentalidade japonesa mais popular. Você não precisa Aham. de tanto conhecimento assim. No mesmo período do século IV, surge Jintu. O que é o Jintu? Terra pura. Você não precisa nem desse negócio do Shan, não precisa nem do negócio de meditação. O que você precisa fazer? Amitofor. O que é isso, Amitofor? Buda Amitabha. Repete isso sua vida inteira, tenha fé no Buda Amitabha e você será salvo. Entende? Aham. Então, E, isso pegou para todo lado. Isso virou uma força gigantesca que no século XII atinge o Império Chinês. aham. O Isso. formata todo o Império Chinês em função desse budismo terra pura. Mas veja, no momento que ele atinge o Império, a força imperial no século XII muda tudo. Quando a gente lê as instruções, os tratados do budismo terra pura, meu Deus, o que é aquilo? Entende? Os caras realmente estão interessados em fazer vamos dizer assim, não tem mais nada da simplicidade original lá. É um intelecto poderoso que está se comunicando com o cristianismo, está se comunicando com o confucionismo, taoísmo, com religiões do sudeste, da China, estão absurda, é outra coisa já. Mas Uhum. inicia-se com essa resistência e depois, com o tempo, passa para a alta intelectualidade. Já estamos chegando à hora, então vamos interromper por aqui para não perder a gravação. Então, Então, para a tá. próxima semana, o que você acha da gente começar a discutir o budismo na China? Podemos. Sim, Aí podemos. está, perfeito.
Assim podemos ir avançando até chegar à modernidade e à psicanálise. Então, a próxima semana vamos ver como é que o budismo se expande na China e como é que toma formas. Tá bom, combinado.